Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem conosco nessa tarde. Eu sou a Flávia Noal, sou produtora de conteúdo aqui na Metadados. Esse é mais um Diverse Ensina, uma atividade do grupo de diversidade da Metadados, em que a gente fala sobre assuntos diversos. Nesse caso, a gente vai falar sobre inclusão nas organizações, pegando como gancho o autismo. Por quê? Nesse mês, a gente comemorou, lembrou o Dia Internacional do Autismo. E para a gente falar sobre esse assunto, temos aqui conosco o Isaac Schwartzhaupt. O Isaac é divulgador científico, é cientista de dados e estudante de doutorado em epidemiologia na Faculdade de Saúde Pública da USP. Está envolvido em vários projetos e organizações relacionados à análise de dados e epidemiologia, como a Rede Análise, o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Também é conhecido pelo trabalho que faz na análise de surtos de doenças, como a Covid-19 e a Mpox no Brasil. É bastante ativo no X, o antigo Twitter, inclusive eu sigo lá ele faz bastante tempo. Quem não segue, siga. E ele compartilha no X informações, atualizações, insights relacionados à epidemiologia e à saúde pública. Vamos conhecer um pouco mais do Isaac pessoalmente também. O Isaac é natural de Caxias do Sul, hoje mora em São Paulo, é filho único, casado, tem 42 anos e teve diagnóstico de autismo aos 35 anos. Boa tarde, Isaac. Obrigada por estar com a gente hoje. Boa tarde, Flávia. Eu que agradeço. Obrigado mesmo pela oportunidade. Bacana. Isaac, eu quero te perguntar sobre autismo, tua relação com o mercado de trabalho, mas antes eu estou muito curiosa e acho que tem mais gente, se viu aqui como escreve teu sobrenome. Não, Gente, meu que sobrenome desafio falar. Mas falou Vem da perfeito, onde, é isso aí Isaac? mesmo. É alemão, porque eu puxei fisicamente pela minha mãe e meu pai é bem loiro, assim, sabe, bem alemão, então esse sobrenome é Schwartzhaupt, né? E fora que ele tá errado, o certo seria com W ali, sabe, SCHWAR, Schwartzhaupt, ficou Schwartzhaupt, aí piora tudo, sabe? Mas a pronúncia é essa mesma, Schwartzhaupt. Tá certo, Isaac me ensinou, por isso que eu consegui falar corretamente. É. Mas, enfim, a gente não está tão acostumado. Bom, Isaac, para a gente começar, conta um pouco para a gente a respeito da tua história. Antes, até eu quero explicar aqui que o autismo não é uma doença, é uma condição que pode trazer habilidades, perspectivas únicas, é um transtorno de neurodesenvolvimento que, de uma maneira genérica, afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. É considerado um espectro, o que significa que os sintomas e a gravidade do transtorno podem variar significativamente de uma pessoa para outra. No caso do Isaac, o diagnóstico foi só aos 35 anos, né? O que mostra também essa dificuldade ainda que a gente tem de chegar ao diagnóstico, embora seja cada vez mais falado. Conta pra gente um pouco como foi esse diagnóstico, o que tu sentiu ao longo da tua vida sem tê-lo e como ele impactou na tua vida. Uhum. Não, é super importante falar sobre isso, porque, assim, até tudo a ver com a nossa fala de hoje, com a nossa conversa, foi através da empresa que eu trabalhava, que eu consegui o diagnóstico. Porque o que que acontece? Eu sou, que nem tu disseste, sou filho único, né? E eu não tenho filhos, porque normalmente, às vezes, as pessoas têm um filho, o filho acaba estando no espectro autista, e daí vai fazer o diagnóstico, e daí começa a se entender. Nossa, mas eu também sinto a mesma coisa, e daí isso leva a um diagnóstico, é o que meio que acontece bastante. E eu não, então, todas essas sensações que depois eu detalho, né, as dificuldades e tudo, são coisas que eu, sabe, é aquela coisa assim, é de cada um tem suas dificuldades, eu tinha minhas dificuldades com sensibilidade, com barulho, com várias coisas, e eu sempre fui levando e tentando navegar, né, no mundo, assim, uma coisa que eu sempre digo, assim, para resumir, como que é que eu sempre me sentia, é que é como se a gente tivesse numa peça de teatro, por exemplo, cada um tem o seu papel, só que eu não recebi o roteiro, sabe? Então eu não recebi assim, ó, agora tu fala, agora tu escuta, agora é tua vez. E eu sempre ficava assim, mas será que é tão difícil conversar com as pessoas e tudo? E foi indo. Aí eu trabalhava numa empresa
dava consultoria, trabalhava com gestão de riscos, né? Que, na verdade, o que que acontece, para ficar claro de como é que eu estou na saúde pública? Eu sempre tive sonho de academia, de faculdade, estudar, e nunca dava tempo, nunca tinha grana, né? Era sempre difícil, Caxias não tinha universidade federal, né? Então, e aí eu sempre tentava, mas eu disse, não, acho que não vai ser para mim. E aí comecei a trabalhar em empresas, comecei a trabalhar primeiramente na TI, na área de TI, que é uma área que eu sempre tive afinidade. Daí depois acabei me formando em processos gerenciais, administração de empresas, né? E comecei a fazer, me especializei em análise de dados e ciência de dados, porque era uma coisa que eu sempre tive muita facilidade. E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a trabalhar bastante com gestão de riscos. Gestão de riscos era, sabe, justamente chegar para um gestor e dizer, olha, baseado em tudo que tu tem aqui, tem esse risco, então vamos planejar, vamos mitigar antes que ele aconteça. E sempre foi isso. E aí, quando chegou na pandemia de Covid-19, ali, na emergência, eu comecei a fazer as análises para mim mesmo, via os dados do crescimento do vírus e tudo, e aí, baseado no que os dados estavam dizendo, aquilo ali ia durar 2, 3 anos no mínimo, do jeito que estava. E eu disse, caramba, isso aí parece meio sério. Daí eu pensei assim, eu nem tinha redes sociais, nada, eu disse, eu vou, porque eu via tanta desinformação e coisa falada, gente falando tudo coisas nada a ver. Daí eu disse, não, eu vou falar nas redes sociais. E daí, quando eu resolvi postar, foi um boom, assim, postei primeiro no Facebook, aí um monte de gente já começou a me pedir, aí resolvi ir pro antigo, agora não é X, né, que na época era Twitter, e aí quando vê, tinha governadores me chamando e tudo, assim, para ver as análises, entender o que estava acontecendo, e eu percebi, pô, isso aí é nada mais do que gestão de riscos, mais ou menos a mesma coisa que eu fazia. E aí, então, para entender essa transição para a epidemiologia, quando eu comecei a fazer isso, eu percebi, nossa, eu posso realmente ajudar as pessoas a entender e fazer análise de dados. E aí eu fui saindo aos poucos das consultorias que eu dava, das empresas que eu trabalhava, e comecei a focar nisso da academia. Só que eu só pude tomar essa decisão e só pude me sentir tranquilo comigo mesmo por ter o diagnóstico, que é o que tu falaste antes. Porque o diagnóstico, a primeira coisa que acontece quando a gente recebe a gente se enquadra, a gente consegue entender que aquelas coisas que a gente sente não são coisas assim, então isso não é coisa da minha cabeça. Então eu posso dizer não, sabe aquela coisa? Vamos lá na festa, daí tem que ir, né? Porque as pessoas todas vão, daí a pessoa vai, fica mal 2 dias, e aí então eu posso dizer não. Então eu não preciso usar essa camisa de botão, por exemplo, que eu tenho sensibilidade na pele para toque, assim, horrível. Então, cola polo, botão é sempre uma coisa. Então, quando eu tinha que usar essas coisas, às vezes até gravata, dependendo, 70% da minha energia era só para aguentar a roupa. E só sobrava 30 para pensar, para conversar. Então era uma coisa. E aí, com o diagnóstico, a gente se sente mais livre para poder dizer: não, eu não vou, sabe? Tem como eu ir com uma calça mais confortável, com uma camiseta sem costura? Tem. Ah, que bom, sabe? Então a gente vai fazendo isso, a gente vai podendo pensar mais na gente. E acho que me mutaram aqui, agora eu desativei. E aí o que que acontece? Eu estava então nessa empresa, dando consultoria, e eu gerenciava uma equipe e tudo, e era sempre muito sofrido para mim, assim, lidar com pessoas e tudo, mas eu conseguia, estava dando tudo certo, assim, estava indo, e aí a empresa resolveu contratar um serviço de uma psicóloga, eu acho que era neuropsicóloga, justamente para entender os desafios dos gestores, né, ajudar os gestores a se comunicar melhor com as equipes e tudo, e aí fazia entrevistas e conversava com todos juntos, depois separado, até que chegou, depois de umas 5 ou 6 sessões, assim, ela me chamou e disse: olha, Isaac, assim, nada, né? Eu fui conversar bem aberto contigo, assim, mas tu se encaixa em várias das coisas, né? Em situações. Ela nem quis dizer o que era, disse assim, em situações especiais, talvez algum diagnóstico de alguma coisa. Se tu me permite, eu te encaminho para uma clínica, que daí a gente pode fazer. Nem foi ela só ela nem continuou, ela me encaminhou para uma clínica psiquiátrica mesmo, com profissionais especializados, e aí foram várias consultas, conversou com a minha esposa um monte, inclusive o casamento estava quase acabando, que era só briga, briga, e não se entendia, e depois do diagnóstico, inclusive, melhorou tudo, porque daí, então, isso é uma coisa, né? E aí eu aprendi a entender minha esposa aprendeu a me entender, isso foi tudo ajudando. E aí, quando eu tive essas conversas com a psiquiatra, com a clínica e fiz tudo, ela disse: não, realmente, tu tá no transtorno do espectro autista com nível 1 de suporte.
que é o nível o menor nível de suporte necessário, né? Precisa, mas não é aquela coisa do nível 3 de suporte, por exemplo, que precisa de uma pessoa constante e tudo, você tem dificuldade maior com comunicação. Então, o nível 1 de suporte é justamente o que mais se mascara dentro da sociedade, porque a gente vai aprendendo a imitar, sabe? Eu sempre digo que a minha vida é como se fosse, sabe, aqueles jantares que tem 4 garfos, 4 facas, 6 copos, copo para água. Aí a gente não sabe, mas a gente olha a pessoa, ó, ele tá usando esse garfo aqui para comer isso, então eu vou nesse. Mas eu não sei, então sabe? Então a gente até disfarça, né, num certo nível, mas aquilo é muito cansativo, é muito sofrido. Muitas coisas que aconteciam, por exemplo, na empresa que ninguém sabia, era que às vezes era o dia inteiro trabalhando, na verdade, entre aspas, assim, fingindo que estava trabalhando, porque era só para aguentar o barulho, as coisas, aí terminava o expediente, todo mundo ia embora, aí ficava, aí fazia tudo que tinha que ter feito durante o dia em silêncio, e acabava entregando tudo no prazo, só que ninguém sabia que a gente ficou o dobro do tempo, porque o expediente foi só para aguentar, e depois do expediente é que foi para fazer, efetivamente conseguir atender as demandas e tudo, por causa do barulho, da sensibilidade e de todas aquelas coisas que a gente vai assim, escolhendo aceitar, sabe? Acha que faz parte da vida. E minha mãe mesmo, assim, quando a gente começou a contar com a psiquiatra sobre as coisas que minha mãe via e falava, minha mãe achava normal, sabe? Minha mãe disse assim, o Isaac, por exemplo, aprendeu a assoviar músicas, assim, com 5 meses, 6 meses, ele, sabe? Uau! Não, e aí ela disse, sim, normal, né? Ele é uma criança inteligente. Daí a psiquiatra, não, isso não é normal, isso não faz parte do desenvolvimento padrão, entre aspas. E aí, é verdade, sabe? Que eu aprendi a ler com 3 anos, sozinho, né? Essas coisas que já começa a dizer, ué, tem alguma coisa, né, estranha, mas nunca foi visto assim. Na época, eu nasci em 81, né? Então, mesmo na escola, eu estudei no Colégio São Carlos a minha vida inteira. O pessoal sempre me tratou muito bem, mas nunca ninguém chegou e disse, olha, pode ser diferente, sabe? Pode. E hoje a gente tem mais essa visão. Então a gente ia se virando, assim, criando uma casca, né, para tentar, só que era sempre muito sofrido, muito sofrido. Então, graças a esse diagnóstico que eu tive no trabalho, né, foi graças a uma mecânica que a empresa fez, que o pessoal do RH da empresa fez, que transformou a minha vida, né? Inclusive, eu acabei saindo da empresa depois e podendo ter essas escolhas todas, mas assim, super portas abertas. Mas isso me permitiu poder pensar em mim, sabe? Poder, agora eu estou aqui fazendo, o trabalho que eu estou fazendo é focado em mim, eu estou podendo estudar doutorado, que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia poder fazer, e tudo por causa assim, eu me aceito, eu sei dizer os meus nãos, agora eu sei dizer os meus sims, eu sei onde é que está o meu limite, e isso tá dando para conviver com todo mundo muito melhor, né? Gente, se alguém quiser mandar perguntas, contribuições, fica à vontade aqui no chat. Eu vou repassar para o Isaac também. Isaac, tu falou algumas sensações que tu tinha, que eram, né, que tu sentia que dificultavam muito tua vida. Eu não sei se tu pode nos ajudar a entender um pouco mais qual que é a diferença entre quem tem autismo e quem sofre com isso por uma questão de personalidade, Uhum. né, de preferência, assim. Qual que é a diferença? Qual que é o limiar aí? A principal diferença que eu vejo, baseado em experiência própria mesmo, nem só falando do diagnóstico, é o quanto isso afeta toda a tua vida, não só aquele momento. Por exemplo, assim, o que eu falei da hipersensibilidade, né? Porque a gente pode ter, são problemas sensoriais, né? Tanto de audição, quanto visão, quanto paladar mesmo, né? E o tato, que pode ser tanto hiper, assim, a gente é muito sensível, ou pode ser hipossensível. Por exemplo, no meu caso, é trocado um carinho leve, assim, um abraço, uma coisa é horrível, é como se fosse uma queimadura, assim, um negócio, é uma sensação, assim, muito ruim. Mas um abraço bem forte, assim, se a pessoa pega e aperta, é bom, sabe? Ou seja, é invertido nesse caso. E só que isso, especificamente, se fosse essa, é uma coisa que até dá para levar, assim, a pessoa meio que vai se adaptando. Eu tenho problemas, por exemplo, com a audição, a mesma coisa. Se tem um barulho alto, né, uma música tocando alguma coisa, tranquilo. Agora, se tem, por exemplo, assim, uma torneira pingando, sei lá longe, assim, mas que sabe, eu ouço aquilo acaba, e não é aquela coisa assim, é um leve problema, mas
Não, aquilo acaba com qualquer tentativa. Eu não consigo formular uma palavra. É uma coisa assim, Isaac, onde é que fica onde é que está aquele papel? Né? Tu guardou aonde? E aí tu sabe, tu não consegue pensar por causa de um pingo, assim, uma pessoa que está, sei lá, cortando a unha, fazendo aquele tec, 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 aquilo te acaba contigo. Outra coisa, por exemplo, isso eu estou falando especificamente de sensibilidade, mas tem, por exemplo, rotina, né? A necessidade de rotina e de planejamento, de entender o que vai acontecer, ela é uma coisa que é muito acima de uma coisa aceitável, no sentido de normal, por exemplo, assim, que nem, tem a palestra, o bate-papo dia 10 a 1h30, né? Daí vamos supor que tu me diz ali hoje de manhã, dizendo, olha, Isaac, deu um problema aqui e vai ter que ser às 15h30, sei lá. O normal é a pessoa dizer, tá, tudo bem, eu me ajusto aqui, eu dou um jeito, né? Isso acaba com o meu dia, no sentido não de, fico irritado, não, eu fico desorganizado, é como se fosse uma desorganização, assim, uma analogia bem, para entender, assim, é como se tira o braço e bota o braço na perna e daí eu não sei nem mais pensar, eu não sei o que fazer, eu me atrapalho, a gente perde, e justamente esse fato de saber, hoje eu vou acordar, tal hora, e eu vou tomar café da manhã e vai ter essa comida no café da manhã, e ela vai estar nesse ponto da mesa, e ela vai estar assim, sabe? E aí eu vou comer o biscoito, e o biscoito vai estar aquele biscoito, não vai ser outro. Ah, não, não tinha, foi outro. Daí a gente já sabe, porque justamente essa organização, essa rotina faz com que a gente consiga usar essa energia que precisaria usar para outras coisas. É justamente como se tivesse uma bateria, uma pilha, e essa pilha ela acaba sendo gasta com coisas que numa pessoa neurotípica não seria gasta, seria tranquilo, assim, a pessoa não perde energia porque o biscoito está mais marronzinho é uma coisa que tá tudo bem, mesmo que não bote na boca assim, tá meio ruim hoje, já, tudo bem, né? A pessoa não. Se tem, por exemplo, às vezes Às vezes eu até me surpreendo, assim, aqui em São Paulo, que é uma cidade muito barulhenta, assim, sabe? Tem os locais com as mesas na rua, assim. Daí tem as pessoas conversando, assim, e muito alto, assim, e aquilo me desorganiza. Minha esposa tá comigo, ela tem que me ajudar até assim, ó, a rua aqui, atravessa a rua, ó, sabe? Olha, sabe? Às vezes no supermercado também, vamos no supermercado, aí eu aguento lá 30 minutos, assim. Quando vê, eu não sei mais nada, e ela pede as coisas, eu olho assim pro... Hã? Daí ela diz, pronto, esgotou, sabe? E é por causa dessa coisa, e eu noto que é uma coisa que é totalmente aceitável no sentido de um neurotípico, né? Então, essas são as diferenças de rotina, os problemas sensoriais. Outra coisa são, assim, justamente para aguentar quando está tendo esses problemas, a gente tem muito que a gente chama de stims, né? Que é se estimular, sabe? Que é tremer, bater as pernas, fazer assim, roer unha, ou ter sabe? Tem vários tipos, né? Estralar os dedos, assim. E aí, muitas vezes, a gente é levado por, sei lá, N situações do dia a dia a não fazer isso, porque é meio feio, assim, né? A pessoa fica lá se sacudindo, tá lá numa reunião, o cara tá fazendo assim, ou tá fazendo assim, sabe? Ou fazendo assim, né? E aí a gente perde esse estímulo justamente para quê? Para pegar essa bateria social e dizer, ó, calma, se organiza. Então, resumindo tudo, é como se fosse uma organização, assim, por exemplo, um quebra-cabeça, sei lá, uma lista de tarefas que quando acontecem essas coisas, alguém vai lá e bagunça tudo, e daí tu tem que gastar muita energia para reorganizar tudo aquilo enquanto o dia está acontecendo, enquanto as coisas vão acontecendo. Então, acho que esse é o principal diferença entre sabe, um neurotípico, por exemplo, uma coisa da personalidade, e uma coisa que ele atrapalha a tua vida a ponto de tu não conseguir mais viver, não conseguir mais trabalhar, não conseguir nada, né? Eu acho que essa é a diferença. Emendando aqui a pergunta da Joana, ela faz o seguinte questionamento: sobre rigidez mental, como era lidar com imprevistos, urgências, prazos no dia a dia de trabalho? E né, Isaac, como que é isso para ti? Tanto que uma das coisas que eu acabei, é muito louco isso, porque todas as dificuldades foi o que acabou fazendo os meus sucessos no trabalho, sabe? Porque o que que acontece? Justamente por isso, eu era uma pessoa que tinha uma rotina impecável no trabalho. Eu cumpria todos os prazos, eu tinha tudo certinho, eu cuidava, eu tinha ferramentas para garantir isso, e aí a empresa via e dizia, olha, eu quero isso implantado em toda a empresa. E aí o que que acontece? O meu trabalho acabava sendo justamente o de ajudar o pessoal da gestão a ter, ó, vamos organizar a rotina, vamos lidar. Aí, por exemplo, uma coisa que eu implantei nas empresas que eu trabalhei era, a gente tinha agenda,
que era as coisas da rotina, todo dia tem, sei lá, tem uma reunião toda segunda às 8 da manhã, né, por exemplo, as coisas rotineiras. Aí tem as coisas de projetos, por exemplo, tem um projeto de futuro, vai abrir uma nova sede, vamos criar um novo produto, aí delineia, abre um projeto, delineia todas as tarefas daquele projeto. Tem que fazer o planejamento, tá? Daí a gente vai delineando aquilo até chegar em tarefas não mais abstratas, tarefas concretas, porque, por exemplo, uma coisa era aquela coisa assim, tem que fazer o planejamento do novo projeto. Tá, legal, mas isso é uma coisa muito ampla. Vamos abrindo até que isso vire tarefas no sentido de ter uma tarefa clara, um responsável e um prazo. Beleza, isso estando feito, vai de novo para o gerenciamento de tempo. E aí deixa aberto um espaço do teu tempo para imprevistos. Inclusive, os imprevistos, a gente pegava esses sistemas de help desk, de TI, assim, de chamados, sabe, de abertura de chamados, e implantava em vários setores. Por exemplo, sei lá, tem uma fábrica de móveis que tem a engenharia, né? Que fica lá, daí o pessoal precisa de um desenho, precisa de alguma coisa, em vez de ir lá bater na porta da pessoa que está trabalhando e dizer, para tudo, vem aqui, me consegue, a gente usava uns help desks que qualquer um abria, isso chegava numa fila, e essa fila era gerenciada pelas pessoas e ia dizer, bom, agora o setor tal está pedindo um desenho, alguma coisa, e fazia. Isso resolvia 100% das urgências e imprevistos? É óbvio que não, mas reduzia num nível que começava a ficar mais aceitável e acabava de brinde dando um pouco mais de eficiência no processo das empresas. Então, para um gestor, isso aí era sucesso puro. Assim, o gestor dizia, nossa, adorei, olha só, está mais eficiente, menos imprevisto, né? As reuniões começaram a funcionar nos horários, e na verdade era eu tentando lidar com o meu autismo, né? Tentando fazer as coisas e isso acabava dando certo. A mesma coisa da comunicação, por exemplo, que eu uso muito storytelling com dados e transformo, né, faço analogias, é o que eu faço para mim, para eu poder entender. Para eu conseguir entender, eu tenho que transformar em analogias e tudo, e eu percebi, caramba, eu posso usar a mesma ferramenta que eu uso para eu absorver e eu passar isso para as pessoas, e as pessoas acabaram gostando muito. Agora eu não entendia nada sobre esse negócio de vírus e crescimento exponencial, e agora eu entendi tudo. Daí, na verdade, foi uma coisa que eu fiz para mim, e eu acabei ajudando. Então, o jeito de lidar com os imprevistos foi meio que isso, sabe? Foram ferramentas que eu fui usando para lista de tarefas, projetos e tudo, que acabou dando certo no ambiente corporativo especificamente. Mas eu não sei, por exemplo, como é que seria numa startup, sei lá, sabe, se eu fosse, que é aquele ambiente que é o contrário, não pode ser rotineiro, não tem que ser tudo na base e aí eu não sei como é que eu faria. Nunca tive essa experiência. Isaac, em relação a isso, né, as questões de trabalho, para ti foi sempre, me parece fácil se inserir no mercado, e chegou esse momento da pandemia em que tu virou uma baita referência, mesmo sem ter planejado isso, e começou a ser muito procurado. Tu disse que foi, né, seguido por governadores, autoridades, a imprensa também passou a conversar contigo muito, te tinha como uma referência ali para fornecer dados e para ouvir o que tu tinha a dizer, né? Como que foi essa exposição, assim? Isso também é difícil? Isso foi uma coisa que, assim, também foi um pouco sorte, eu não sei, é que sorte é horrível dizer, porque foi uma pandemia, né, mortes e tudo, mas foi no sentido de que tava todo mundo online, tava todo mundo em casa, entendeu? Então era totalmente diferente, por exemplo, eu dar uma entrevista e sair, pegar o carro, sei lá, ir até a TV e daí fazer, sabe? Se fosse isso, eu não sei se eu teria conseguido, por exemplo, eu ia me atrapalhar muito. Agora é outra coisa que nem agora, nós aqui, beleza, eu abro aqui, eu tô no meu ambiente de conforto, eu tô com a minha, sabe, eu tô vestido de uma forma que eu me sinto confortável, né? Eu não tô assim, eu tô com uma bermuda e uma camiseta comum, assim, sabe? Né? Então, essas coisas também me ajudaram um pouco, mas mesmo assim foi uma coisa muito cansativa porque eu comecei a perceber o peso da responsabilidade mesmo, porque era isso, sabe? Um exemplo disso que tu falou, o jornal O Globo, por exemplo, uma vez me fez uma entrevista e disse assim, Isaac, quantas pessoas vão morrer por dia daqui a 30 dias? Imagina. Aí, claro, é um cálculo que até é possível de fazer, uma estimativa, uma simulação. Olha, se continuar crescendo dessa forma, se não acontecer nada, se o vírus não mutar, enfim, o que for, a gente chega, e aí faz todas, mas aí a gente pensa, imagina, daí, e eu fiz todo um monte de ressalvas, né? Expliquei tudo, mas tu sabe que às vezes, né, na hora de juntar, aí a Isso. manchete que saiu na capa do jornal foi assim:
especialista diz que vão morrer 4.000 pessoas por dia no dia tal, sabe? E daí, assim, o que que aconteceu? Acabou acontecendo exatamente, sabe? No dia exato lá da previsão, deu 4.100 óbitos notificados, porque, na verdade, era uma curva que estava subindo numa taxa, né? E essa taxa continuou, se manteve, e nada foi feito, até porque na época não tinha vacina, não tinha nada, então, naquele caso específico, aquilo tinha muito poucos fatores que podiam mudar aquela previsão, entre aspas, e acabou dando certo, mas são coisas assim que é muito complexo. Assim, a probabilidade de eu ter errado era muito maior do que a probabilidade de eu ter acertado, mas foi uma coisa de. E eu deixei tudo com ressalvas, sabe? Daí o pessoal me dizia: ah, olha aqui, o Isaac ele acertou. Daí eu brincava: não, ó, imagina se tem uma mãe olhando um filho, e aí o filho tá lá assim, descendo de bicicleta, sem as mãos, sem freios, e a mãe diz assim: cuidado, tu vai cair. E aí ele cai, entendeu? Não é que a mãe foi um gênio da previsão, né? A mãe olhou aquilo e disse, pô, é meio que óbvio, então eu sempre tive esse cuidado, mas assim, é muito perigoso essa exposição, porque senão a gente começa, né, a achar que isso tá, que, nossa, eu sei tudo, e eu entendo, né, é muito perigoso, então era um cuidado dobrado, assim, triplicado que eu tinha com a fonte dos dados, com tudo, e eu sempre tentava, assim, para cada aceite que eu dava para uma entrevista, uma coisa, eu recusava 10 outros, assim, justamente por eu podia ter aceito tudo, podia ter ido em tudo que era canal, em tudo que era, né, podcast, até o Roda Viva me convidou para participar da bancada. Imagina um negócio assim. Eu dizia não, eu Ah, estava em Caxias ainda e tudo. Daí eu disse, meu Deus, não, eu não tenho formação, né, na área, assim, eu sou cientista de dados, mas não dá, pelo amor de Deus, né, uma coisa é uma coisa, sabe? Mas eu tive que ter isso é uma coisa que eu, inclusive, acredito que é da própria personalidade. Isso aí eu acho que não independe da pessoa estar no espectro ou não estar no espectro, é um cuidado que a pessoa tem enquanto personalidade mesmo, porque a minha psiquiatra que fez o diagnóstico, ela me dizia muito assim, ela disse, ó, Isaac, só toma um cuidado. Uma coisa é as características do autismo e outra coisa é a tua personalidade. Cada um tem a sua personalidade. A pessoa pode ser, né, uma pessoa tem N personalidades, entendeu? E uma coisa não exclui necessariamente a outra. Não é que toda pessoa que está no espectro vai ser assim. Ela sempre dizia, tu conheceu um autista, ou tu conheceu aquele autista, né? Que é totalmente diferente dos outros. Então, essa exposição, eu lidei dessa maneira e fui com muito cuidado, assim, para evitar que isso se tornasse sei lá, assim, daí quando veio eu ia cair numa espiral que eu não ia mais conseguir sair, né? ainda mais um tema que acabou, né, se tornando polêmico, com divisões muito fortes e um ambiente como o Twitter, Nossa, né? A gente sabe que tem nem me muito lembro. hater ali também, então realmente difícil para todos nós lidarmos. Fazer uma pergunta aqui da Eduarda. Uhum. Isaac, você disse sobre as dificuldades em estudos. Como foi para ti? O que tu sentia e percebia? Isso tudo é uma coisa assim, por exemplo, na escola mesmo, quando eu era, né, ainda no primeiro e segundo graus, ah, era que nem eu falei do trabalho, o período da aula não era meio que o período que eu usava, o período da aula era para aguentar estar ali no meio daquela bagunça, daquela balbúrdia, e eu só tentava usar a energia que sobrava para pelo menos entender o que que era o tema, o que que tinha sido falado, e o que que eu tinha que estar preparado para quando chegasse a prova, né? E aí eu tinha que buscar por conta. E é uma coisa assim que eu sempre fui muito, eu gosto muito de leitura, assim, eu sempre adorei ler, assim, tinha vez que eu lia 13, 14 livros por mês, assim, por gosto, por gostar. Então eu começava a fazer isso, entendeu? Então aí eu chegava lá na prova ou na avaliação, acabava indo bem, mas não necessariamente pela aula, sabe? A aula era como se fosse era até uma barreira no meu caso, assim, aquilo me atrapalhava mais do que ajudava por causa de todos esses problemas com barulho, com sensibilidade, a gurizada brincando e, né, isso, e aquela coisa de escola normal, e eu não conseguia focar especificamente, né, tanto que tinha um professor de literatura, que eu nunca vou esquecer de português, que assim, todo mundo dizia que ele era o mais, sabe, o pior dos professores, o mais, e era um que eu amava, porque ele era muito certinho, então além de ele ter um método específico para aula, as pessoas tinham muito medo e era um silêncio na aula dele, assim, era uma coisa que começava a aula dele, ele ensinava tudo que tinha que ensinar, e aí eu disse, nossa, isso era maravilhoso, e daí eu acabei amando ele, e todo mundo dizia, como é que tu gosta? Ele é o pior, ele é um tirano, ele, sabe?
porque justamente era aquela coisa que, no meu caso, era e aí já era um momento que eu dizia, mas por que que eu sou o oposto? Por que que todo mundo gosta dessa professora e eu não gosto? Porque era uma coisa de mais de festa e por que que ele, que todo mundo não gosta, eu gosto, né? Todas essas diferenças. Então, no estudo foi sempre assim, sabe? Agora mesmo, no doutorado, tem disciplinas presenciais que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo doutorado direto, então é mais disciplinas, inclusive. E assim, o pessoal entende super bem, sabe? Se preocupa, eu consigo ir na aula, assim, é muito mais tranquilo. Mas mesmo assim, quando tem um intervalo e começa aquela bagunça, eu saio correndo da sala, vou para um canto da faculdade mais silencioso, fico lá, leio o que a professora passou, sabe? Então eu sempre tenho que equilibrar essa exposição à sociedade, né, à vida, com o que eu aguento, e eu tenho que entender exatamente o meu limite para eu, antes de eu ter um meltdown, que normalmente é o termo que o pessoal usa, que é como se fosse um derretimento, assim, eu aprender que eu estou indo para aquele caminho e eu tenho que desviar. Antes não, antes quantas vezes eu me trancava no banheiro, chorava, sabe? Só que ninguém via, né? Porque a pessoa, "Eu não aguento mais", eu ia lá no banheiro, trancava assim, fazia assim, sabe? Né? Porque eu não tô mais aguentando, mas daí depois, calma, recuperou, volta e segue o dia normal e ninguém ficava sabendo, né? Ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nada, era uma coisa única e exclusivamente minha, né? Então a gente lidava desse jeito, dá, mas era muito difícil, né? Com o diagnóstico hoje eu posso dizer, ó, tô num limite aqui, eu já volto, né? Era um sofrimento muito solitário. Isso. Aproveitar aqui uma pergunta muito importante da Kelly, depoimento dela de que o filho dela é autista, tem 18 anos, e que desde criança ela sente que as pessoas se mostram muito compreensivas ao ouvir sobre o assunto, mas ao lidar com uma pessoa com autismo, ela não vê essa mesma compreensão. E ela pergunta se tu também percebe isso, Isaac. Perfeito, assim, é perfeita essa fala, é exatamente isso. É totalmente diferente, assim, a compreensão no sentido de entender, de dizer, nossa, que problema. Mas se tem, por exemplo, assim, tanto que um exemplo prático disso, eu tento usar o mínimo possível de benefícios que existem. Hoje existem benefícios para quem tem o laudo, para quem é autista e tudo, e eu tento usar o mínimo possível deles porque é uma complicação. Por exemplo, assim, vaga de estacionamento para autista, né? Que justamente porque é complexo. Por que o autista não gosta de esperar? Ele quer ter tudo na hora que ele quer. Não, é por causa dessa bagunça, essa coisa sabe, se tu ficar lá uma hora numa fila ou ficar, né, a gente vai gastando essa bateria e quando vai chegar para ser atendido já gastou toda a bateria. Então é nesse sentido, é de tentar dar uma aceleradinha antes de gastar a bateria. Só que se a gente faz isso, e como não é uma deficiência visível, entre aspas, assim, porque uma coisa é a pessoa estar numa cadeira de rodas, uma coisa que a pessoa olha e vê, olha, ele não consegue subir escadas, né? A gente vai lá e diz assim, mas por que que tu estacionou aí, sabe? É só o que faltava. E aí dava uma coisa que daí olha que louco, é mais fácil aguentar, às vezes, a situação, né, o problema dado o autismo, do que aguentar essa crítica, essa coisa horrível, assim, da pessoa reclamar que a gente vai, sabe, por exemplo, filas, né, às vezes eu vou no aeroporto, por exemplo, aqui tem o aeroporto de Congonhas, que é uma coisa, assim, sabe, eu acho que uma pessoa não autista Loucura! se sente um autista no aeroporto naqueles momentos, assim, e aí seria muito mais fácil para eu fazer o embarque logo, né? Sabe, logo, mas aí o que que eu faço? Eu uso, por exemplo, ó, tá aqui do meu lado, ó, fones de cancelamento de ruído. Eu vou o que mais cancela, sabe? É caro, isso aqui é caro pra caramba, mas é tipo, para mim é como se fosse um medicamento, sabe? Isso aqui não é uma coisa necessária mesmo, assim. Então, boto o fone de cancelamento, às vezes eu tenho um pequenininho de cancelamento dentro e outro fora, assim, para ajudar e vai aguentando e vai fazendo, porque senão já começa a insinuação, já começa a briga, e a pessoa fica, sabe? Então eu concordo plenamente com ela que é realmente complicado, assim, sabe? As pessoas ainda não traduziram para as atitudes o discurso. Já melhorou no sentido de que pelo menos hoje tem o discurso e tem o entendimento e as pessoas entendem, sabe? E muitas vezes tu fala, a pessoa, é mesmo, perdão, sabe? Que é uma coisa assim, Uhum. olha, muito barulho. É, né? Desculpa, sabe? Ou senão aquela coisa, ao contrário, que nem eu falo,
eu tenho problema com toque. Aí a pessoa vai lá, ô, Isaac, tudo bem? Daí vai me encostar como se fosse eu fosse radioativo, assim, sabe? Daí eu digo, não, tudo bem, sabe? Porque dá para ver que tá tendo essa tentativa de entender, de transicionar para normalizar. Então é ótimo, né, transformar isso numa coisa, só que ainda tá nessa fase de transição, sabe? Ainda tem, é bem difícil. A Tânia também participa, pergunta como foi para ti e para tua família no primeiro momento de pós-diagnóstico até a aceitação de estar no espectro autista. Isso foi uma coisa interessante, porque assim, eu estava entendendo que estava arrumando para isso, né? Mas uma coisa que eu achei legal foi que o pessoal da clínica e tudo sempre nunca dizia, olha, eu acho que tu é autista, vamos ter, sabe? Elas nunca influenciaram, era uma coisa, não, vamos ver. E daí no final saiu o laudo, né? O diagnóstico, que na época, inclusive, era o CID-10 ainda, o diagnóstico, que daí era síndrome de Asperger, né? Que hoje não se usa mais e tal. Mas enfim, esse era E aí, quando eu recebi, eu fui para casa, eu lembro até hoje, assim. Eu sentei no sofá e eu fiquei assim, eu não lembro assim, mas foi acho que o dia inteiro, assim, foi umas 24 parado, sentado no mesmo lugar, pensando em tudo, sabe? Todas as coisas que tinham acontecido na minha vida e tudo que eu tinha, e aí lendo essas situações por esse prisma do diagnóstico, entendeu? De dizer, ah, então quer dizer que aquela vez que aconteceu. Ah, sabe? Então, por que que eu. Então quer dizer que se eu soubesse lá quando eu tinha 15, sabe? E aí eu fui Uhum. fazendo essa aceitação e tudo, e assim, e no meu caso, assim, é eu e minha esposa, né? A gente não tem filhos. Para minha esposa foi uma coisa muito positiva, ela me diz isso, né? No sentido de que ela disse: Ah, tá, eu entendi algumas coisas agora, né? E ao mesmo tempo, eu também entendi algumas coisas de por que que ela gosta tanto, sei lá, de sair, né? E de fazer uma coisa, e daí eu não, e daí, eu quero ir, eu não quero. E daí a gente, não, tudo bem, vai, eu fico, eu vou até quanto eu aguento, se eu não vou, sabe? Esse tipo de combinação, o diagnóstico facilitou muito, porque não é uma coisa de, a pessoa tá assim, tá birrenta, sabe? Ela só não quer, ela tá querendo porque eu não quero, né? Não, é tipo, a gente tem uma justificativa para isso e tá tudo bem. Então, para mim, no meu caso, foi uma coisa fácil, assim, sabe? E fácil, assim, em relação a, por exemplo, crianças, pessoas mais jovens, porque se eu tivesse tido diagnóstico, sei lá, com 17, 18, eu ia ter surtado, eu acho, porque eu tava naquela fase mais rebelde e de não entender a vida e de achar que tudo é, né? Porque era uma fase, e assim, uma coisa que aconteceu muito comigo também, né? Que eu sempre fui, desde bebezinho, assim, eu sempre fui obeso, muito, assim, mas assim, por exemplo, com 11 meses eu tinha 12 quilos, era uma coisa, eu batia a barreira dos Incomum. 100, eu batia a barreira dos 100 quilos com 9 anos de idade, era uma coisa assim, eu sempre fui, né? E sabe aquela coisa? Faz parte, né, da vida, eu como e tudo, mas desde bebê. E aí eu fui fazendo fui entendendo, e a vida então eu já era mais recluso naturalmente, porque, pô, não conseguia sair, não conseguia caminhar, não conseguia nem passar na catraca do ônibus, né? Era uma coisa, e aí, quando eu comecei a trabalhar com TI, né, essas coisas que eu tinha que trabalhar, eu conheci um médico que hoje é amigaço, um dos melhores amigos que eu tenho, que ele sempre ia lá e daí dizia, eu disse um dia, brinquei com ele, o que que tu faz da vida que tu tá sempre aqui, né? Tu faz... Daí ele disse, não, eu sou cirurgião, faço cirurgia bariátrica, e tudo. Daí eu disse, pô, como é que é isso aí? Tu pode me ajudar? Porque eu tentei de tudo e nunca consegui. Daí ele me explicou, eu fiz tudo, aí eu fiz a bariátrica, e aí depois que eu fiz a bariátrica e perdi esse peso também, foi antes do diagnóstico, inclusive, eu fiz a bariátrica com 28, então eu meio que comecei a viver, entre aspas, assim, a sair mais de casa e tentar mais tarde também. Então a minha história, a minha trajetória, ela tem essas especificidades, né? Nesse sentido de que então a obesidade me segurou em casa e meio que me blindou de algumas coisas. E depois eu comecei com 28, e daí dos 28 aos 35 foi aquele período que eu meio que lutei mais com a vida. Não foi dos 15 aos 35, assim, eu tinha escola, eu tinha essas outras coisas, mas eu sempre era uma pessoa extremamente reclusa. E a obesidade acabava facilitando essa reclusão. E aí então a minha trajetória ela foi isso, assim. Então, várias dessas coisas que eu olho hoje e penso assim, isso talvez não era positivo, não era maravilhoso, mas talvez tenham me ajudado a suportar, sabe?
Pois é, pelo que tu comentou, acho que talvez a maior dificuldade estava acontecendo até o momento do diagnóstico. Tu falou até do relacionamento com a tua esposa, né? Para os Uhum. pais, tu já estava na idade adulta, então talvez não teve um impacto tão grande. Mas eu queria saber um pouco assim, como que foi essa tua vida social? Tu tinha amigos na escola? Como tu fazia para se relacionar com essas pessoas, nos ambientes sociais que a gente está, por tu não ter o diagnóstico? Era muito pouco. Eu sempre tive pouquíssimos amigos, assim, tanto na escola quanto às vezes mesmo depois no trabalho. Era aquela coisa de ter dois ou três, assim, que são. E normalmente eram as pessoas mais assim, que, por exemplo, que não se importavam se eu sumisse, sabe? Que não. Uhum. Porque uma coisa, às vezes, ele não vem nunca, né? Convidamos três, quatro vezes, ele inventou alguma coisa lá e não apareceu, então já desiste da pessoa. E não, sabe, são aqueles amigos que convida 10 e daí na 11ª eu vou. E aí tudo bem, sabe? Então, a minha vida social sempre foi assim, bem pequena mesmo, com muito pouca coisa. E aí depois que eu comecei a entender isso, que eu comecei a fazer, tanto que eu tive vários desses momentos assim de que me deu tipo um blackout, assim, eu não aguento mais a vida, né? Daí teve, e uma coisa que eu aprendi também desde pequeno é música, né? Aprendi a tocar instrumentos e tudo. Aí eu tentei assim, vou viver da música, né? E aí tentei, então toquei um pouco na noite, assim, naquela época que tinha o blues em Caxias, assim, forte, que tinha o Mississippi e tudo. Então toda a parte do show, toda a parte planejada, com a rotina, com o repertório ensaiadinho, música ensaiadinha, tudo certinho, acabava sendo ótimo para mim. Eu sabia tudo que ia acontecer, eu não tinha tanto problema com o barulho alto e tal, mas era aquela coisa assim, legal, terminou o show, não ia me ver em lugar nenhum, entendeu? Desaparecia, entendeu? Não é aquela coisa que ficava e tava lá, entendeu? Então eu sempre tinha essa vida social, assim, que eu ia até onde eu aguentava, que era pouco, até hoje é pouco. Mesmo aqui em São Paulo, por exemplo, eu tô aqui, a faculdade é aqui perto de onde eu moro, mas é aquela coisa, eu tenho aula, eu vou para lá. Não tenho, eu fico aqui. Sabe? Eu gosto de fazer caminhadas assim para até para não ficar tanto tempo parado, mas eu faço de noite, assim, sabe? Mais noturno, assim, eu ando por aqui ao redor, assim, dou uma caminhada. É tudo sempre equilibrado e sempre naquela, eu uso aquela analogia da bateria, né? E tento entender como é que tá a carga. Quando eu vejo que começa a chegar lá perto né, daquela, baixa a carga. Aí eu digo, deu, obrigado. E aí as amizades e a vida social que sobram são aquelas que entendem isso. Porque quem não entende isso, como assim? O Isaac às vezes está ali, às vezes desaparece, não dá oi, não responde WhatsApp, né? Some do WhatsApp, volta. E aí às vezes acontece, eu olho e digo, nossa, eu tinha que ter respondido isso aqui, não respondi, sabe? Porque eu tava, né? Eu só queria acabar, desligo todas as notificações, desliga tudo. Se a pessoa me mandar uma emergência, eu não vou ver porque eu esgotei. Então, as amizades são as que sobram, as que entendem isso, né? Tem uma pergunta aqui do Andrei também. Ele dá boa tarde, Isaac. Como é a comunicação com outras pessoas? A tendência dos autistas é se isolar e ficar sozinho. Eu também sou autista. Oi, Andrei. Hum, Oi, André. Na verdade, como é que é a parte da minha comunicação? Que eu até fiz uma palestra, se vocês pesquisarem no YouTube, eu dei aquele TEDx, que foi na Unicinos, e era justamente sobre isso, sobre a comunicação no autismo, né? E uma coisa que eu disse lá como é que é a comunicação para mim? É como se fosse um algoritmo, sabe? Um algoritmo é o quê? Se acontece isso, então faz isso. Se não, se acontece isso, então faz isso. Então eu vou criando todos os caminhos possíveis para uma conversa, para uma coisa. Bom, olha, a pessoa sorriu e gostou, daí então esse é o caminho, então é aqui que eu tenho que continuar. Tudo eu tenho que pensar nessa forma, não é uma coisa natural, não é uma coisa assim que sai e vai conversando, é como se cada conversa fosse tipo um chefe de fase, assim, num videogame que eu tenho que cuidar muito porque eu posso errar, posso falar uma coisa que é totalmente, não era para ter falado naquela situação, tem que cuidar bastante, então o que que eu faço? Eu vou fazendo rotinas, assim, que nem, por exemplo, a conversa de hoje, eu pensei tudo, assim, ó, tem a parte do diagnóstico, tem a parte das amizades, tem a parte da vida social, tem a parte de quais são as minhas dificuldades, eu vou falar sobre a comunicação, né? Então, é tudo meio pensado, assim, sabe? Para eu, mesmo se agora, por exemplo, tem uma coisa que eu, sei lá, mesmo de epidemiologia, que é uma coisa que eu tô vendo todo dia hoje, se tudo do nada começa a me pedir um monte de coisa de epidemiologia, eu, tipo, pera, sabe? Que eu tenho que, porque a comunicação eu já sabia que ia ser mais esse sentido do autismo. Então ela é muito assim, sabe? Então é como se eu tivesse um manualzinho.
tá chorando, tá sorrindo, tá triste, tá feliz. Tanto que muitas vezes a pessoa tá triste, mas é aquela tristeza que a pessoa não tá claramente, assim, não tá chorando, não tá. Eu não noto. Eu como ô, tudo bem, como é que tá? E a pessoa tá ali assim, não tá no dia, né? Tanto que na empresa, uma das coisas que eu implementei junto lá para me ajudar e acabou ajudando, a gente fez tipo um quadrinho de presença emocional, que era tipo assim, a equipe ia lá e tinha umas carinhas que era assim, uma carinha braba, uma carinha neutra, uma carinha alegre, assim, e cada um tinha a sua no quadro, né? Daí a pessoa chegava para trabalhar, ela ia lá e botava a carinha de como ela tava. Daí acontecia, por exemplo, tinha uma menina lá na equipe que ela não tava nos dias, sabe? Aquela coisa que acontece, né? Não tá bem no dia certo, ela foi lá e botou a carinha vermelha. E eu não teria notado, mas de jeito nenhum. E daí, quando veio, eu ia pegar, ó, vai fazer tal coisa, sei lá. E daí é uma coisa horrível. E daí eu dizia, não, ó, então aqui eu entendia. E isso acabou ajudando um monte. Eles implantaram nas outras equipes e tudo, mas era de novo uma coisa que eu fiz para eu poder entender e me comunicar, porque eu não consigo pegar essas coisas que eu vejo que as pessoas pegam naturalmente, assim, a pessoa entende na hora, assim, não, ele não tá bem, ele tá, né, sabe, tem alguma coisa aqui, calma, e eu não pego, então a comunicação para mim é sempre esse manualzinho. Eu olho assim, claro, tudo na minha cabeça, né? Eu olho, aqui eu tenho que ir para esse caminho. As pessoas estão tristes, as pessoas. Tanto que, por exemplo, eu falo, começo a falar, às vezes eu já aviso. Mesma coisa para ti, eu até não te avisei, desculpa. Me interrompe, entendeu? Se tu vê que. Porque senão eu não me ligo, meu Deus, não cala a boca, sabe? Tá falando, deu, entendi, obrigado, deu, tá, eu não vou ficar ofendido, sabe? Ai, me interrompeu. Eu digo, ai, ufa, ainda bem que me interrompeu, né? Pois é, tu falou um pouquinho sobre isso antes, mas eu queria aprofundar um pouco mais. A gente, como ser humano, tem essa mania de colocar as pessoas em caixinhas, no geral. Aí, quando uma pessoa tem um diagnóstico, ela meio que vira aquele diagnóstico. E aí, como que faz para lidar com isso, tanto internamente, com esse acesso de informação que a gente tem hoje, que a gente dá um Google e vem tudo, né, do mais extremo ao mais raso, e lidar com isso na sociedade também, para a pessoa não dizer assim, né, bah, eu sou só isso, não, eu sou muito mais que isso é uma parte de mim, né? Como lidar com isso, Isaac? Uma coisa que eu faço sempre é assim, normalmente eu não abro as conversas ou as com isso, sabe? Não é uma coisa que eu chego e digo, oi lá, tudo bem? Eu sou tô no transtorno do espectro autista, assim, de cara, sabe? Justamente para tentar evitar isso, e daí depois, conforme vai tendo um pouco mais de intimidade, por exemplo, na própria faculdade ali, sabe? Eu conheci meu orientador, aí conversei com ele, a gente conversou um pouco, daí se familiarizou um com o outro, online muito tempo, porque eu conheci ele antes de vir morar em São Paulo ainda. E daí depois, quando a gente começou a ficar, aí eu disse, olha, seguinte, né? Eu tô no espectro, tenho, né? Essas coisas, daí ele até, tá, não, tá, faz sentido, né? Algumas coisas, mas aí ele já tinha me conhecido, já tinha entendido, sem ter que nem tu disse assim, eu botei o óculos do autismo, agora eu vou enxergar ele pelo prisma do autismo, né? Então eu Uhum. sempre, quando é possível, eu tento fazer isso, sabe? Eu tento avisar. Mas assim, às vezes é complicado porque quando é uma coisa que escala muito rapidamente, por exemplo, eu não avisei, não chegou ao ponto de eu poder falar sobre isso, e daí, sei lá, tem um convite importante para um evento, e eu digo, bah, não estou seguro, eu vou negar, e a pessoa não vai entender por quê. Como que ele nega uma coisa dessas, entendeu? Ninguém negaria. E aí, se a pessoa soubesse da situação, talvez ela dizer, tá, faz sentido, nesse caso faz sentido, né? Então, às vezes, é nesse momento que eu tenho que falar, ó, não, e sabe por quê que não? Por causa disso, disso, disso e disso, entendeu? Então, eu tento adiar um pouquinho e sem tentar, assim, é difícil para mim, né, que nem eu disse, mas eu tento esperar um pouquinho para especificar o que que é, para justamente não deixar essa avaliação já quadrada, assim, então ele não sabe mentir. Então ele, sabe, a pessoa já, isso não faz sentido nenhum, sabe? Então ele não consegue isso. Então ele é gênio, sabe? Ele é um gênio, ele é um mestre da inteligência. Não, não, caramba, de jeito nenhum, sabe? Eu tive essa facilidade, ao mesmo tempo que, pô, ele aprendi a tocar guitarra e piano com 5, 6 anos de idade facilmente. Então é o gênio, mas eu até hoje, com 42 anos, eu sofro para ter uma conversa, entendeu? Eu sofro para ir num ambiente assim, num restaurante, jantar, eu não posso ir porque tem gente conversando. Então, sabe, são coisas que uma aparece, outra não aparece tanto, e eu vou entendendo como lidar. Então, é meio que assim que eu tento evitar, sabe? Eu tento
não iniciar o contato assim, olá, Flávio, tudo bom? Eu sou autista, sabe? Eu tento esperar um pouquinho. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o fim da nossa conversa, então se alguém tiver mais perguntas, pode mandar aqui no chat, levantar a mão, também pode abrir a câmera, enfim, a gente vai ter espaço ainda para perguntas aqui. Mas, Isaac, a gente tem visto assim, muita gente falando sobre autismo, tem pessoas se autodiagnosticando com autismo, dá aquele Google, pesquisa no ChatGPT, daí vê que tem algumas características. Tu entende que existe que isso, né? O fato da gente falar mais, isso é importante, ou é mais importante ou traz mais dificuldades, assim? Como fazer essa balança? Não, eu acho que é importantíssimo, eu acho que tem que falar mais, tem que trazer mais, só que sempre tem que lembrar a ressalva do cuidado essa, né? Não faça o autodiagnóstico, porque se a gente lê o manual lá, o DSM, que é aquele manual de saúde mental, a gente vai se enquadrar em tudo que tem lá. Todas as doenças, né? Nossa, olha esse transtorno, é eu escrito aqui. Tanto que isso funciona até com, sei lá, astrologia, por exemplo, a pessoa de signo tal. Nossa, sou eu aqui, ó, tudo é eu, sabe? Porque a gente tem o nosso cérebro humano, ele tem essa necessidade de reconhecer padrões. É uma sobrevivência, inclusive, é uma coisa de sobrevivência. Então, a gente precisa reconhecer padrões para sobreviver. Então, a gente vai lá e usa isso e acaba nos atrapalhando. Então, eu sempre digo que tem que falar, mas tem que lembrar de que tem que ser com um profissional específico, alguém que tenha especialidade nisso, alguém que estudou. Não é em uma consulta, nem em duas, nem em três. São feitos vários diagnósticos diferenciais, são feitos testes, inclusive, não teste de sangue, assim, né, de exame de sangue, mas são feitos testes e conversas, às vezes que nem no meu caso, conversa com a esposa, pede informações da infância, né, faz todo um entendimento para dizer, não, assim, tudo está indicando, né? E aí vem o diagnóstico. Então, eu acho que é importante falar mais sobre isso é muito importante. Eu, pelo menos, vejo isso. Todas as vezes que eu resolvi, tanto que quando eu estava no Twitter, né, fazendo essas coisas todas, eu falava especificamente de dados da pandemia, lá da Covid. Mas daí eu vi que tem uma menina lá que a gente acabou ficando amigo, assim, que ela é surda, né, não escuta, e daí ela começou a falar sobre a surdez, assim, alguns mitos, assim, que as pessoas, você sabia que eu consigo entender tal coisa, sabia que nem a maioria, fala várias coisas. E eu percebi que as pessoas, nossa, isso me ajudou um monte. Então eu comecei a falar sobre o que que me acontecia, o que que é isso, mas e daí as pessoas, meu filho também. Nossa, e aí eu nunca nem imaginei. Eu digo, então agora o passo não é ir lá no Google e dizer ele é autista, entendeu? Não, agora o passo é buscar, e aí entra inclusive uma dificuldade do mundo de hoje que é não é todo mundo que tem condições, entendeu? Foi uma coisa que nem foi cara para mim, assim, eu tive que pagar as consultas, foi difícil, sabe? Foi sofrido, porque, né, não é uma coisa que tem assim abertamente, facilmente para todo mundo conseguir isso. Pesquisar no Google é um pouco mais fácil, né? Às vezes a pessoa tem um celular ali com internet e sai pesquisando. Agora, fazer o acompanhamento, a consulta, a distância da casa da pessoa e todas as circunstâncias. Então, tem bastante desafio ainda pela frente. E mesmo assim, com todo esse desafio, a gente está vendo a prevalência do autismo só aumentar graças aos diagnósticos que estão sendo dados, né? Quando eu fiz o TEDx foi em final de 2022, foi no final de 2022, se eu não estou enganado. E eu lembro que eu estudei lá, fui pegar os dados do CDC americano, a prevalência era uma a cada 44 crianças, né, de até 8 anos. Aí eu fui dar uma olhada hoje, já está em uma em 36 crianças. Então, assim, nesses anos já deu essa. E era uma a cada 150 há 15 anos atrás. Então, essa prevalência. E não é assim, nossa, agora todo mundo é autista. Não, agora tem diagnóstico. Essas crianças, às vezes, dependendo, ficam presas em casa. Às vezes, né, era aquela coisa que o pai não sabia lidar, né? Meu filho tem alguma coisa. E aí isso ficava escondido da notificação, não notificava, e daí a gente, não, é que nem o Alzheimer, né? A pessoa, o senhor caducou, ele está caduco, né? E aí depois a gente entendeu que existe Alzheimer, que existem essas outras coisas, e começou a perceber que aquele caducar que o vovô tinha é uma situação, Então a mesma coisa acontece com o autismo, né? Pois é. Tem muito assunto, né? A gente já está agora 3 minutinhos, Isaac, de tempo. A gente combinou de tu trazer algumas dicas, né, para as Uhum. pessoas, para conhecer um pouco mais sobre autismo. Então, quero te ouvir também sobre isso. O que tu tiver aí de série, podcast, livro, filme.
Uma coisa que eu gosto muito, assim, um livro que eu recomendo para todo mundo é um livro que se chama A Diferença Invisível, que é da... Como é que é o nome da... Deixa eu ver, eu até peguei aqui, anotei a autora. Mas ele é no... parece quadrinhos, assim, ele é um livro, mas em formato de quadrinhos, e demonstra uma menina adulta que ela mostra, assim, como é que é o dia a dia dela e como é que ela fez. É tipo meio que isso que eu contei, assim, só que muito bem ilustrado e muito bem contado, sabe? Sabe? Então, esse é um livro que eu recomendo muito. Tem um outro livro que é do John Elder Robinson, que é Olhe-me nos Olhos, sabe? O nome do livro é Look Me in the Eye. O nome em inglês que é o que eu tenho. Mas eu acho que é Olhe nos Meus Olhos, né? Em português, é muito parecido. Que também demonstra assim, a pessoa conta a história dela e ao contar a história dela a gente começa a entender algumas coisas para facilitar, né? Isso. E tem um outro que é, deixa eu ver se eu sei o nome em português, que é The Reason I Jump, Por que eu pulo, uma coisa assim. Eu vou pegar o nome aqui, que é de um japonês que escreveu, acho que ele tinha 13 anos, e ele é autista nível máximo, assim, nível 3. Ele não se comunicava nada, ele é aquela pessoa que se tu olha, tu diz assim, nossa, não tem condições, assim, uma pessoa que está vegetando, por exemplo. E o pai dele entendeu que tinha alguma coisa ali, sabe, que tinha alguma coisa, daí ele inventou um jeito que o filho conseguia escrever, sabe? E aí, quando o filho pôde escrever, o filho ele era um gênio, entendeu? Ele tinha muita coisa. Ele foi lá e escreveu um livro inteiro, e aí ele pulava. Sabe? Uma das coisas que ele fazia era pular, assim. Ele pulava muito, e daí ele explicou, sabe por que que eu pulo? É por causa disso, 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 disso. E daí o nome do livro é Por que eu pulo, sabe? The Reason I Jump, assim. Esse é indispensável, eu acho, assim. Aqui, ó. A Diferença Invisível é de uma autora francesa. É Julie, com E, Julie, né? Julie Dachez. Dachez. Esse é um livro, assim, que é também imprescindível, assim, sabe? E séries, assim, eu não assisto tanto, sabe? Porque eu acabo lendo muito mais rápido, porque né, do que as séries, então eu Uhum. não sou assim de assistir tantas séries, mas uma que eu gostei. Série é complicado porque tem muito estereótipo, né? Muita coisa que a gente diz assim, que é uma que eu gostei foi aquela Atypical que tem na Netflix. Eu acho que o nome é Atypical mesmo, que é um menino também que ele tá entendendo a vida autista, fala muito, tem uma hora que ele vai numa festa, que dão tipo a festa, e daí todo mundo de fone na festa, sabe? Então, todo mundo tá ouvindo a música, mas todo mundo de fone. Então, ele conseguiu ficar na festa porque ele conseguiu, daí ele ligava e desligava conforme o que ele queria, e não tava aquela bagunça. Então, essas coisas, assim, para as pessoas enxergarem essa diferença, essa é uma das séries que eu mais gostei. Mas esses três livros, assim, eles são, para mim, imprescindíveis. Gente, eu fazendo minha pesquisa aqui também, acabei assistindo alguma coisa e quero indicar para vocês. Então, eu assisti um vídeo que está no YouTube, é muito legal, é uma animação e é assim, simples, direto, traz a mensagem, caso vocês queiram compartilhar com outras pessoas também. É Coisas Fantásticas Acontecem, o nome é bem bacana. E eu assisti um filme também que está na Amazon Prime, Tudo o que eu quero. É a história de uma escritora também, ela tem um nível alto de autismo, não consegue se relacionar, mas daí tem todos os desdobramentos ali, é interessante. Não é aquela obra-prima do cinema, mas é bem legal para quando a gente quer conhecer um pouco mais desse assunto e também ter ali um momento de distração. Então tá, Isaac, muito obrigada de Ó, novo. Eu vou ler aqui também, ó. Fale. agora que tu lembrou, eu tinha um vídeo que é muito bom também do YouTube, botei o link aqui no chat, que eu tinha ele, eu tinha esquecido, que é também um menino, assim, que eles tentaram mostrar normalmente, assim, como é que é ir no shopping, sabe? Como é que é as coisas Uhum. normais, assim, e como que ele percebe, sabe? As cores, os barulhos, uma moeda que cai no chão, uma coisa assim, sabe? Então, um vídeo curtinho também é bem interessante. Bem legal. Vou ler aqui também os elogios ao Isaac, a Alexandra, excelente palestra, a Caroline, muito boa, Tainá, muito bom te escutar, Isaac, a Jéssica, excelente palestra, obrigada por compartilhar a sua história, Isaac, e a Mona Lise diz, excelente, Isaac, muito bom ouvir tua história e experiências. Obrigada, Isaac. Reforço aqui que todos os colegas disseram, muito legal, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde.
Valeu, eu que agradeço e eu estou sempre à disposição. O que precisar, né, é só me chamar sempre. Tem o meu contato aí. Obrigado mesmo e obrigado por todo mundo. Eu fico feliz em poder ajudar, né? Tudo que eu puder fazer para ajudar, eu quero, porque eu passei um tempo totalmente recluso, sem ajudar ninguém, então agora eu tento compensar. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado, Flávio. Obrigada, Isaac, de novo. E lembrando para os nossos colegas da Metadados, se quiserem participar do grupo da diversidade, só mandar um e-mail para diversidade@metadados.com.br. Pode tirar suas dúvidas, pode pedir para entrar no grupo também. A gente aguarda vocês. Bom restinho de semana e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.